Nível de assistência 5, siga! Ora, levamos aqui a bike em modo de loucura. Aviso-vos já, não sei se estão a perceber a velocidade a que isto vai, hein? Isto é a loucura, a loucura! É a loucura! Está a nascer o dia, espetáculo! Bom dia, companheiros! Então hoje, com o apoio da Duots, temos a Duots F26. De potência temos 750 watts no motor traseiro, mais 750 watts no motor dianteiro. Podemos andar só com o motor traseiro ligado, portanto 750 watts, ou com os dois ao mesmo tempo, 1500 watts. De torque temos 65 Nm em cada motor, ou seja, os dois juntos, 130 Nm. À frente temos uma suspensão hidráulica, ela tem ajuste na pré-carga e podemos trancar. Atrás não tem suspensão, mas tem um selim bastante confortável. Como opção, podem mandar vir um espigão com amortecedor. O que também é um extra é esta mala de viagem, tem aqui esta pegazinha para levarem à tiracolo e podem abrir e ficam com as laterais para terem mais espaço de carga. Olha para isto. Espetáculo! E para parar esta máquina contamos com travões hidráulicos com discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus estão a cargo da Shaoyang e são uns 26 por 4. Na transmissão temos um desviador Shimano Turner TZE e uma cassete de 7 velocidades. O comutador das velocidades também é da Shimano. E para cumprir a lei, esta máquina vem limitada eletronicamente a 25 km/h de máximo de assistência à pedalagem. Desbloqueada, ela pode ir até aos 55 km/h de máximo. Temos 5 níveis de assistência à pedalagem. Para alimentar esta bike, contamos com uma bateria de 48 volts, 20 Ah e pode ser carregada aqui. Claro que a podem retirar para carregar em casa. Basta rodarem a chave, andar aqui para o lado, muito simples. Podem verificar o nível da bateria aqui e têm um botão para ligar e desligar. O tempo de carregamento são mais ou menos 8 horas. Em termos de autonomia, a marca estima que ela faça entre os 100 e os 120 km. Claro que tudo depende. Depende da assistência que levas metida, depende se há subidas ou se não há subidas, depende do teu peso, depende se levas com vento de frente, enfim, uma série de variáveis que podem diminuir a autonomia. Falando em subidas, esta máquina com o torque que tem vence inclinações de 55 graus. O peso desta menina são 39,8 kg, digamos que não é leve, aguenta carga até aos 150 kg. A altura aconselhada para os utilizadores é entre 1,70 m e os 2 metros. E sem mais demoras, vamos para test ride. Então vamos lá para o test ride, companheiros, que é uma pressa. Aqui o bichinho vai atrás de nós. Já está a gravar. Vamos a isto, vamos a isto, vamos a isto. Uma das coisas que levo aqui também é esta app da Duots, pá, que é uma app impecável. Eu já tenho a descrição toda. Deixa-me só passar aqui a ponte. Aí está ela. Portanto, eu já tenho a descrição toda desta app no vídeo da N26. Deve estar aqui a aparecer. Portanto, vão, no final deste vídeo, vão lá e confiram como é que funciona esta app maravilhosa. Portanto, hoje vamos ter, como é habitual, os testes de travagem, os testes dos vários modos de assistência, o teste off-road, o unboxing e a montagem, o teste de iluminação, tudo e mais um par de botas, porque vocês merecem mesmo tudo. Obrigado por estarem desse lado, ok, companheiros? Muito obrigado. Vamos lá então entrar aí na ciclovia e começar com os testes para ver até onde é que chega cada um dos modos de assistência. Bora lá!
E hoje estamos aqui numa ciclovia muito especial, à beira-mar plantados, ok? Começamos hoje aqui. Vamos então aos modos de assistência muito rápido, não vamos perder muito tempo. Ora, modo de assistência 1, 12. Mais coisa, menos coisa. Modo de assistência 2, 15. Aos 15. Vamos lá, modo de assistência 3, 18. 18 e meio. Modo de assistência 4, vamos a isto, 21, 21, mais coisa, menos coisa, 21.1, 21.2. E o modo de assistência 5, deixem-me adivinhar, não é? Deixem-me adivinhar, 25, 25 e corta. Espetáculo, muito bem, impecável. Agora vou tirar aqui toda a assistência e vamos ver como é que funciona a transmissão. Vamos começar aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entra tudo impecável. Eu aqui no 7, sem assistência nenhuma, sinto que vou fazer um bocado de força, mas vou pedalar bem. Deixa-me tirar aqui os dentinhos, pôr na mudança certa. Deixa lá ver. Levo-a na boa. Claro que se apanhasse uma subida, isto são 39,8 kg, ou seja, 40 arredondando. Não seria fácil, mas vou aqui a pedalar, de facto, muito bem. Impecável. E agora que estão testados os modos de assistência e a transmissão, vamos para o unboxing, hein? Vamos até estúdio. Vamos lá, unboxing e montagem, eu também vou ficar para ver. Ora, então vamos lá a isto, companheiros, que é uma pressa. Hoje vai já por aqui, é à maluca. Ora, lá visto. Aí está a bichinha. Esta embalagem é para uma aventura e eu já vos explico. E temos que tirar esta caixinha e esta caixinha. A embalagem já foi. Vamos tirar os plásticos. Aproveitamos, tiramos a roda, arraco da traseira, guarda-lamas da frente, mais plásticos. Aqui é o selim. Espetáculo! Parece molinho. Ora, como já viram, temos uma bomba para encher os pneus. O porta-smartphone, e já sabem, acaba por ser a vossa carteira também. Dá para meterem aqui os cartões, para meterem aqui as notas, tem um feixinho e tudo. E para meterem aqui o smartphone. Brutal! Ora, vamos à próxima caixinha. Ora, aqui está, carregador 54,6 volts, 3 amperes. E vamos à próxima caixa. Temos o manual, um throttle, straps, uma chave multifunções. Esta pecinha aqui pequenina, cheira-me que é para meter no avanço do guiador, para tapar. Isto será para as porcas das rodas. Ora, mais 2 chaves para a montagem, 2 refletores, isto logo se vê, e uns belos pedais de metal. Ok? Vamos começar por endireitar o avanço do guiador. Há que retirar esta peça para encaixarmos o guiador. E vamos lá colocá-lo. Tenham atenção, não dobrarem muito os cabos. Vamos colocar o display. Falta só este apertezinho e já está. Tem aqui o QR Code para a app. Vou já colocar o selim para quando a quiser virar ao contrário, ele servir de ajuda. Vamos já tirar estes parafusos para prendermos tanto o guarda-lama como o arraque. Agora vamos lá apertar o guarda-lama e agora vamos à arraque, lá atrás e cá à frente. E ligamos o conector do farolim, vou meter uns straps para proteger o cabo e vamos virá-lo ao contrário, tirar aqui o eixo de transporte. Esta proteção dos discos também é para tirar e vamos encaixar a roda e vamos começar a apertá-la. Não se esqueçam que este picolete é para enfiar aqui em baixo. E vamos aos apertos, de um lado e do outro, e está a bombar. Claro, não esquecer que temos que ligar o motor da roda da frente. E vamos começar a prender o guarda-lama da frente e agora o farol junto com o guarda-lama. E vamos meter estas tampinhas antes de irmos aos pedais. Agora vamos a este e, claro, deste lado também. Vamos lá virá-lo ao contrário e vou substituir este punho pelo throttle que vem na caixinha. Agora aqui está ele, é só apertar e ligar. E o conteúdo está nesta caixinha. Eu não me esqueço, tinha que ficar de mostrar. Tcharam! Ora, isto é uma mochila que a do Otis me enviou a mim e a outro companheiro.
E vai ser para uma aventura muito, mas muito especial. Nos próximos dias vão ficar a saber de tudo. Portanto, se querem saber para onde vai esta bichinha, o que é que ela vai fazer, para que é que vai servir e para que é que vai servir a outra que foi para o outro companheiro, não se esqueçam, é subscrever, ativar as notificações, aquelas coisas que a gente diz. E pronto, companheiros, não se esqueçam que aí embaixo na descrição está o link para quem quiser comprar esta bike. Está também o código de desconto, pá, que dá um desconto do caraço, é mesmo do caraço. Pá, muito fácil de montar, espetáculo. Siga para Test Ride. E já está muito bem embalada, como a Duots já nos habituou, e muito fácil de montar. Como perceberam, eu montei este throttle, ok? Atenção que este throttle não é para assistência ao empurrão, ele dá mesmo os 25 km/h, se estiver limitada, e os 55 com ela deslimitada. Portanto, para assistência ao empurrão, têm que usar aqui o sinal de menos, carregam durante algum tempo e aí vai ela. E antes do teste de travagem, vamos testar aqui a menina na areia, ok? Com os dois motores ligados. Olha para isto a bombar na areia. Agora só com o acelerador. Só com o throttle a bombar. Não há hipótese, companheiros. 130 Nm e pneus de 26 por 4. Portanto, isto para andar na areia, chama-lhe um figo. E a areia aqui é profunda, como vocês já têm visto noutros testes que eu tenho vindo para aqui. E vamos lá então para o teste de travagem, para ver como é que ela se porta a travar. Agora vou dar aqui a voltinha. Boa brecagem, brutal. Vamos lá então, primeiro aqui ao travão de trás. Brutal. Claro, pá, isto neste momento está com 31 km/4. Os pneus ainda têm muita goma. E ela vai aqui um bocado a deslizar no alcatrão. Pá, mas trava que é um disparate, hein? Vamos lá isto, vamos lá. E vamos então ao travão da frente, portanto aqui deste lado. Vamos lá isto. Pá, maravilha. Até fiquei bastante longe da câmara. Pá, os travões são um espetáculo, hidráulicos, tudo bem. Os discos são de 160 mm, por exemplo, a irmã dela, a N26, os discos são de 203 mm. Pá, mas impec, nada a dizer. E os travões, quanto a mim, são da Dishland. Ok, estes dizem Duots, mas são iguaizinhos aos da Dishland. Portanto, acho que a Dishland, mais uma vez, está a contribuir aqui para a travagem desta menina. Ora, e vamos lá aos dois ao mesmo tempo. A famosa travagem do palanque. Se não travas, bates no palanque. Pá, imediato. Isto, não há nada a dizer de negativo, companheiros. Mesmo nada a dizer de negativo. Tem uma travagem brutal. Pensei que houvesse muita diferença entre estes discos de 160 mm para os outros de 203. Pá, mas igualmente travam, que é um espetáculo. Agora vamos lá, continuar a cena. Vamos a isto. E os que estão mais habituados à estrutura dos vídeos das e-bikes no canal já sabem que parte é que vem a seguir, como é óbvio. Portanto, vamos ao teste de iluminação. Vamos ver como é que se portaram as luzes desta menina. Pá, estou mortinho por ver, digo-vos já. Eu já fiz, não é? Até já! Então, companheiros, vamos lá ao teste de iluminação, muito rápido. Siga. Este farol bem generoso à frente faz este papel que acho que dá para verem bem. Epá, enfim, grande iluminação. É de facto das melhores que eu já tenho testado. E atrás, além de uma boa luz de presença, tem esta sinalização de travagem. Já está visto, nem vamos demorar mais tempo, não é, companheiros? Deu bem para ver. Farol da frente é isto que estão a ver. Pá, grande iluminação. Atrás, excelente luz de presença. E lá está, com sinalização de travagem, portanto, tudo como eu gosto. Não vamos perder mais tempo. Siga para o off-road. Teste de iluminação feito, vamos ao último teste do vídeo, o teste em off-road. Antes de arrancarmos, vamos só dar aqui uma volta pelo display, portanto isto é o sinal de Bluetooth, está emparelhado. Aqui o nível da bateria,
aqui a velocidade a que vamos, os níveis de assistência, vou subindo ou vou descendo. Neste caso está em odómetro, se eu carregar é a trip, eu liguei agora ao display, portanto está a 0. A voltagem da bateria, aqui é o tempo em que ligamos este display e voltamos novamente ao odómetro. Há que referir que já temos de origem uma saída do USB-A, que está neste momento a carregar este smartphone. Esta bolsinha tem aqui uma entrada de lado, o que a torna completamente estanque. No lado esquerdo do guiador temos estes comandos, portanto será para desligar e ligar aqui o display, subir os modos de assistência, descer, aqui as luzes, desligado, ligado, dual ou single motor, portanto neste caso está em single, se eu pressionar para dentro está em dual, single novamente, e aqui a buzina. Eu já tinha falado na tranca de direção, portanto assim estaria trancada e assim está destrancada, ou seja, ativa. Completamente a funcionar. E já temos o pássaro cá atrás, portanto vamos a isto, que é uma festa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nível de assistência 5, siga! Ora, levamos aqui a bike em modo de loucura, aviso-vos já. Em modo de loucura, completamente. E vamos lá ver como é que ela trepa. Ou seja, 2 motores, epá, e uma velocidade um bocadinho acima da média, se bem que me entendem. Vamos lá experimentar isto. Estava só com o motor, eu bem parecia, bem até que ia caindo, isto está cheio de lama. Esta bichinha, olha que eu não estou a topar muito o não ter suspensão atrás, hein? Este selim de facto é muito confortável mesmo. Vamos lá ver aqui estes 130 Nm a subir. É loucura. Claro, se tivesse suspensão atrás, com certeza que seria mais indicado. Mas olha que vou muito, mas muito bem. Não sinto muito desconforto. Também estamos a fazer um percurso rápido. De notar, tenho que vos dizer aqui, dar uma informação, já vos dei quando foi da N26. Portanto, imaginem, eu vou com o throttle metido. Se eu carregar aqui no sinal menos durante algum tempo, ora, neste momento vai com cruise control. Eu não preciso de fazer nada, que ela está com cruise control, ok? Para desativar, basta travar, ok? Muito simples. Porta-se muito bem aqui no off-road. Muito bem. Não sei se estão a perceber a velocidade a que isto vai, hein? Isto é a loucura. Ora, vamos lá às conclusões finais. Vão saber o que é que eu acho aqui desta lindíssima Duote F26. O primeiro ponto a realçar é a performance destes motores. Só o de trás com 750 watts chega e sobra, com os dois ao mesmo tempo. É loucura. Sim, companheiros, é que os dois ao mesmo tempo, como já vos disse, são 130 Nm, ou seja, sobe paredes. Além de ser lindíssima e estar muito, mas muito bem acabada, em relação ao porte, posso-vos dizer que a cores e ao vivo, a sensação que tem é que é gigante. Os travões, como já perceberam, são uma maravilha e o facto de termos sinalização de travagem, em termos de segurança dá um jeito incrível. Em relação à suspensão, a suspensão da frente cumpre de facto muito bem, não é regulável em compressão, mas não me fez absolutamente diferença nenhuma. O facto de não ter suspensão atrás, neste pequeno percurso em off-road, impecável. Claro que ao fim de bastantes quilómetros em off-road, se calhar começaria a sentir, como é óbvio. Mas esta máquina não é propriamente uma máquina de off-road. Desenrasca muito bem no off-road, mas é sobretudo uma máquina de viagem. E não é à toa que eu falo em viagem, também não é à toa que eu ando hoje aqui com esta mochila.
O Roy da Duots enviou esta mochila e enviou uma bateria extra que cabe aqui mesmo à medida. E vocês nos próximos dias vão ficar a saber porquê. Concluindo e resumindo, uma máquina excelente para o dia-a-dia, aqui com um selim bastante confortável. Podem fazer uma saída de estrada sem grandes exageros. Em relação à viagem, portanto, já sabem, têm que subscrever, ativar as notificações, meter um like no vídeo já agora, mas para ficarem informados de como é que esta máquina se porta numa viagem, vai ser em breve. E não me vou despedir sem agradecer à Duots pelo apoio ao canal. Roy, estás mesmo aqui dentro. Sejam felizes, porque isto é do caracho.